Você já imaginou seu filho ficar relaxado e relaxado de uma forma bem especial? Relaxa Kids? Que legal, hein, gente? Olha, a Riviane tá aqui com a gente hoje, veio trazer algumas dicas e veio explicar pra gente como pode, de uma certa forma, trazer benefícios pro teu filho, um cuidado e técnicas diferenciadas para o bem-estar emocional da criança. A criança, nos últimos tempos, tem tido dias nada fáceis. A gente tem vivido os momentos difíceis da gente como adultos, mas não tem como a gente separar totalmente das nossas crianças. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Obrigada. programa. Já tô aqui olhando para um pezinho. Vamos mostrar aqui. Já tô vendo uma mãozinha maravilhosa. E eu já tô querendo que a gente fale sobre esse lado. Gente, a verdade tem que ser dita. Nos últimos tempos, não tem como a gente viver os momentos difíceis da vida e dizer que são só nossos. Os nossos filhos também têm vivenciado. Mas as nossas crianças acabam, de uma certa forma, sentindo esse estresse da gente para com elas. E aí a gente sabe que elas precisam de cuidados, né? Totalmente. Eu acho que, assim, o primeiro passo é realmente conseguir identificar o que o seu filho está sentindo. Sim. Né? Seja ele estresse, porque geralmente criança está tendo uma rotina de adulto. É verdade. Agenda lotada, muitas atividades para poder fazer. E aquele momento para poder brincar. É uma carga emocional, né? Exatamente. Nossa. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre esse Relaxa Kids. Quando é que ele começa na criança? Essas técnicas começam a funcionar a partir de que momento da idade, por exemplo? O primeiro passo é realmente conseguir identificar isso no seu filho, sim, ou no seu sobrinho, na criança, até no seu aluno, né? Então, após identificar realmente que ele está precisando, porque muitas vezes chega ao ápice, né? A criança está tendo muita crise de ansiedade, é o que mais está recorrendo, principalmente nas escolas. Após identificar, a gente vai trazer para massagem. O que a gente vai trabalhar na massagem? Sim. Uma coisa que eu acredito que todo mundo ama, que é óleo essencial. Eu já inicio com óleo essencial para a criança poder respirar fundo, relaxar. Então, com o óleo essencial, ela vai conseguir se acalmar e em seguida a gente vai fazer a massagem, né? Principalmente nas costas, porque, lembrando, essa região dos ombros é onde mais acumula. Então, assim, eu fiz um evento tão tal que o nome foi Relaxa Kids. Sim. Aconteceu no dia 20 de março desse ano, numa chácara. E nesse evento a gente combinou tudo. Brincadeiras, alongamento, porque não é só relaxar, porque a criança tem um mundo muito cheio de compromissos e ir para um mundo infantil de fato, onde aquela criança poderia estar naquele ambiente e esquecer de tudo que tinha ao redor. Exatamente. Né? Viver o momento dela, sendo criança. Exatamente. E foi a partir de que idade? Assim, a gente colocou uma idade bem ampla para poder abranger todas as crianças, porque a gente trabalha muito a questão da socialização. Então, a partir de 4 anos até uns 9, 10 anos, foi numa faixa etária bem ampla, né? Porque com essa convivência, eles iam perceber as diferenças, porque até na escola, muitas vezes a criança já convive só com aquele grupinho que tem a mesma idade, mas quando eles vê as crianças um pouco maiores, eles já têm um aprendizado um pouco diferente. E o que a gente trabalhou nesse evento, né? Que é o foco principal do Relaxa Kids, além da questão da massagem. Nós trabalhamos com brincadeiras, tissurus também, que eles foram procurar vários tissurus, então eles já adoraram. E a gente entrou com a parte do relaxamento também, porque lembrando uma coisa muito importante, se você quer fazer o seu filho relaxar, primeiramente, ele tem que gastar todas as energias, porque ele de início vai ter muita dificuldade em relaxar. Então a gente brincou bastante, em seguida a gente trouxe a automassagem. Cada um deles foi fazendo em si mesmo, eu fui só ensinando. Por exemplo, você vai pegar aqui a sua mãozinha, né? E você vai massagear, pegar a pontinha do seu dedo e vai massagear. E assim eu fui falando para eles fazerem. Quer dizer, foi uma massagem diferenciada das demais, onde a própria criança, de uma certa forma, ia fazendo algumas técnicas em si. Não é isso? E aí ia mostrando, de uma certa forma, esse alívio de estresse. Essas massagens, as das costas, feitas pela profissional, não é isso? Sim. E
as outras massagens as crianças iriam recebendo delas para com elas? Como é que era feito? Assim, a gente fez cada um aprendendo juntinhas, né? Muito bom. Porque assim, primeiramente eu acho que é bem legal cada uma delas aprender, porque Sim. a gente não vai estar com elas 24 horas por dia, Aham. né? Então, se elas pegarem ali como é que funciona, mais ou menos, elas mesmas podem fazer. Elas mesmas fizeram aqui no ombro. Eu falei, vocês vão tipo amassar um pão, né? Ai, que Faz legal. assim, porque trazer essa linguagem é algo muito importante, né? Então, ó, vamos aqui massagear como se estivesse amassando o pão. Aí eles ficaram fazendo. Em seguida, a gente pegou óleo essencial para eles sentirem o aroma, que é uma delícia óleo, né? Ai, que bom, gente. Agora sim, foi algo totalmente diferente, né? E que, num de uma ambiente certa forma, propício também, né? sim, sim. Você, com essa técnica, né, para trazer esse bem-estar, o que você percebeu depois desse momento? Quais foram as informações que as mães passaram para você? Porque isso é importante a gente saber. Totalmente. Eu acho que foi, assim, algo inexplicável. Teve uma mãe que eu tava até conversando ontem mesmo com ela, né? E ela falou comigo, assim, que foi o melhor presente para a filha dela. Ela tava se sentindo no mundo das borboletas. Porque ela chegou em casa leve. Após a parte da automassagem, né? A gente teve a parte da meditação. A meditação guiada, e aí eles deitaram, ficaram lá relaxando mesmo totalmente. E aí quando eles acordaram, essa criança foi a que me chamou a atenção. Ela estava assim, inerte, como se ela estivesse voltando para a terra. Precisando desse momento, né? Exatamente. E as próprias crianças lá, naquele momento Sim. lá do encontro Kids. de vocês lá, o que elas puderam passar para você? Teve um momento também de poder dizer, olha, eu estava precisando, eu estava triste. Existiu crianças assim, por exemplo, que estavam se sentindo tristes? Na realidade, assim, eu vi muita... Até eles mesmos falaram que estavam sentindo dores nas costas. Tensos, né? Isso. Só que cada criança vai explicar de uma forma diferente. Teve alguns que falaram que não sentiram nada, que é normal, a gente também tem que acolher, porque criança é assim. Isso. Então, eu acho que cada um a gente tem que conseguir identificar o que é que sentiu. Teve uns que falaram que sentiram até desconforto porque estava deitadinho no chão, né? Então, assim, cada um vai ter uma reação diferente. Isso que é interessante a gente acolher, né? Mas, assim, o foco principal de relaxamento, e os pais adoraram, os pais também estavam presentes no dia. Quando eles viram as crianças deitadinhas na parte da meditação, eles ganharam o dia. Os pais também acompanharam, sim, né? Sim. Como massoterapeuta, me diga, quais seriam as dicas que você poderia passar para quem está em casa agora assistindo o nosso programa e que de uma certa forma queira fazer essas técnicas nos seus filhos em casa, para trabalhar esse emocional da criança, para trazer esse bem-estar? Certo. A primeira coisa que a gente pode fazer é a questão do óleo essencial. Sim. Né? Porque o óleo essencial já é comprovado, ele tem muitos benefícios de relaxamento, dependendo do aroma. Eu recomendo 2 tipos. Esse daqui, por exemplo, é de capim-limão e tem lavanda, né? Que a Esses lavanda dois para as crianças, né? Isso, exatamente. Eles são muito bons. Em seguida, o papai e a mamãe, né, vai fazer automassagem na criança. Ou melhor, pode ensinar e também pode fazer. Então, eles podem começar pela mão, porque aí fica um pouquinho mais fácil, né, ó. E vão massageando aqui. Lembrando da questão do amassamento, né, do pãozinho. Eles podem fazer aqui também no seu filho, né. Uma coisa importante, criança também tem muita cólica, principalmente bebê, né. Então, a gente pode fazer aqui na região, ó, movimentos circulares. Como se tivesse, ó, e também desenhando um coração também, ó, que é esse movimento. A gente também pode estar fazendo na criança, principalmente para a parte de cólica. Sim. Vai aliviar muito e de uma forma bem natural, né? Então, acho que... Tem tempo, tem minutos, ou é uma quantidade, são sessões, como é que funciona? Certo. Sim, temos minutos. Geralmente as sessões duram de 30 a 50 minutos, porque se alongar muito, a criança talvez não vá sentir, criança. porque eles são muito elétricos, né? A gente tem que manter essa essência deles também, apesar de trazer o relaxamento. Mas, assim, entre 30 a 50 minutos no máximo, eu recomendo. Uma vez por semana? Uma vez por semana, sim. Muito bom. Bom, gente, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do Relaxa Kids, pode entrar em contato com a nossa massoterapeuta, que vem aí com essas técnicas de massagem maravilhosas para o bem-estar emocional da nossa criança que precisa desse cuidado, né? A gente quer agradecer pela sua presença. Gratidão. Vamos colocar o Instagram dela, já tá aí na telinha. Reforça falando mais uma vez teu Instagram.
Meu Instagram é Rive Massagens. E você que tem aí o seu filho precisando relaxar, traz aqui pra ele, viu? Você vai adorar esse momento. Pronto, muito obrigada, meu amor. Obrigada pela sua presença, Obrigada. tá bom?